Olá pessoal, bem-vindo à aula 6. A aula 6.1 será sobre teoria dos jogos. Teoria dos jogos está no capítulo 13 do PIDC e nós vamos ver vários detalhes. Então, são 5 aulas sobre teoria dos jogos. Aulas 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Mas cada uma delas vem um tópico muito específico. Então, as aulas de teoria dos jogos, ao contrário das aulas anteriores, vão ser divididas em menos partes. Tá? Cada slide é realmente uma aula aproximadamente. Tá? Talvez uma ou outra aula eu vou fazer uma divisão em 2, mas cada slide funciona como uma aula só. Vale a pena explicar também que o livro do Pinsky, ele passa vários detalhes de teoria dos jogos, mas muito rápido. Então ele dá vários assuntos, mas muito rapidamente. Eu vou pegar todos esses assuntos e vou tentar destrinchar um pouco mais. Eu preciso fazer dessa forma e eu acho que fica melhor também. Tanto para eu conseguir explicar, quanto para dar mais detalhes do que o livro consegue dar, porque essa parte de jogos no livro ela é bem resumida e tem algumas questões lá para ver. Tá? Mas vocês podem estudar por lá, todos os assuntos que estão aqui, de alguma maneira estão abordados lá, em mais detalhes ou menos detalhes. Tudo bem? Então, essa é a aula 6.1, eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020, do curso de Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto. Tá? Vamos iniciar a nossa aula aqui. Deixa eu mostrar para vocês o slide. Tá? Então, essa aula inicial é introdução, né, classificação, vamos ver o que é teoria dos jogos, o que essa área trata. Tá? Vamos falar dos tipos de jogos, a definição do que é um jogo para a teoria dos jogos, o exemplo mais famoso, que é o dilema dos prisioneiros, e vou falar um pouquinho de equilíbrio de Nash depois de conceituar os conceitos mais importantes aqui. Tá ok? Então vamos lá. Teoria dos jogos é uma área bastante recente na economia. Se você pegar o desenvolvimento dela, foi feito depois desse livro aqui do von Neumann e Morgenstern. Tá? Então, um livro muito importante de 44. Então, você vê que é um livro do período da Segunda Guerra Mundial. E foi após esse livro que a teoria dos jogos conheceu a formalização que nós vemos hoje. Tá? E ainda demorou um pouco, mas nos anos 50 e 60 teve grandes avanços para a teoria dos jogos aí. Inclusive, a definição de equilíbrio de Nash surgiu nos anos 50 ali. Tá? A tese de doutorado do Nash é de 50. Bom, existiam autores precursores? Existiam, tá? Então, alguns autores pioneiros são também lembrados, tal como Cournot, tá? Então, aquele Cournot que nós vimos lá no duopólio, né? E aquele equilíbrio de Cournot que nós vimos é também chamado, o nosso livro mesmo usa, é chamado de Cournot-Nash, tá? Pois, afinal, é um equilíbrio de Nash também, aquele equilíbrio que nós vimos lá, tá? Vamos definir equilíbrio de Nash para a gente conseguir entender essa noção de equilíbrio. Tá? Outro autor muito estudado em economia e é visto em economia do setor público é o Edgeworth. Tudo bem? No Edgeworth aparece essa noção de dois agentes, dois consumidores ou dois produtores interagindo um com o outro e o que um faz afeta a melhor decisão do outro e vice-versa. Então é uma noção de teoria dos jogos já inicial, já incipiente. Tá? E o outro autor é o Zermelo, que tem um famoso teorema de Zermelo, também do final do século XIX, início do século XX. Esses autores são anteriores ao livro do von Neumann e do Morgenstern, tá? Mas foram Neumann e Morgenstern que ajudaram a divulgar o termo tal como ele é conhecido hoje, a teoria dos jogos. Tudo bem? Bom, e o terceiro autor pioneiro importante de teoria dos jogos é o John Nash, tudo bem? E o trabalho dele aqui de 51. 51 é o paper, né? 50 a tese dele. Tá ok? Então tá aqui a foto de alguns desses autores, né? O Edgeworth, o Neumann e o John Nash, falecido em 2015, logo no comecinho, tá? Então vamos estudar aqui o que são chamados jogos simultâneos. Então os dois ou mais jogadores tomam a sua decisão ao mesmo tempo e de informação completa. Ou seja, os jogadores conhecem as ações uns dos outros
e conhece os payoffs um dos outros. Daqui a pouquinho eu vou conceituar cada um desses termos, tá? Bom, mas vamos lá. Jogo simultâneo, eles tomam suas ações ou estratégias, tá ok? Ao mesmo tempo. Isso é o que define a simultaneidade. Por informação completa, entendemos que cada jogador conhece perfeitamente os payoffs das ações dos outros jogadores. Então, eu sei o quão bem ou quão mal o outro jogador vai ficar tomando uma determinada ação. Tudo bem? Daqui a algumas aulas nós também veremos jogos sequenciais de informação completa. Tá ok? Então vão ser jogos onde os indivíduos, os jogadores, tomam decisão um depois do outro, tá? Tá aqui nesse ponto, ó, jogos sequenciais tomam suas ações ou estratégias de forma sequenciada. O jogador 1 toma sua ação primeiro, o jogador J observa a ação ou estratégia do jogador 1 e toma sua ação. Né? Se houver um terceiro jogador, ele tomar a decisão depois desse primeiro e segundo jogador e assim por diante. Existe uma sequência de tomada de decisão. Tá? Para quem gosta de xadrez aí, né, o xadrez é um jogo desse tipo, né? E é convencionado que os jogadores que estão com as peças brancas se movem primeiro, tá? Em seguida o jogador das peças pretas, depois brancas, depois pretas, sucessivamente, até o jogo chegar em um resultado tal como as regras prevêem, tá? Mas o jogo de xadrez é um jogo sequencial, tudo bem? Ele é até passível de ser analisado por teoria dos jogos, só que a gente vai ver que ele é muito complexo para ser compreendido de forma analítica pelo conhecimento que nós temos hoje. Tá ok? Aqui no nosso curso nós vamos falar apenas de jogos não cooperativos. Tá ok? Um jogo cooperativo é quando os participantes podem se comunicar uns com os outros. Tá? Então eles podem combinar estratégias, eles podem fazer acordos e que tenham de ser cumpridos e etc. Tá? Quando os jogadores não têm a intenção e não têm payoffs comuns, não podem se comunicar e não têm intenção de se comunicar e cooperar uns com os outros, esse jogo é chamado de não cooperativo. Tá? Como eu já disse, aqui na parte de teoria dos jogos de micro 2, nós vamos ver apenas jogos não cooperativos. Tá? Vez ou outra eu posso falar um pouquinho de cooperação. A gente pode entender um pouquinho desse assunto, mas a gente não vai aprofundar em jogos cooperativos. Bom, o aspecto mais importante da estratégia elaborada é compreender a posição do oponente, caso ela seja racional. Isso aqui é um ponto importante, a gente vai explorar ele no final da parte de teoria dos jogos. Vai ser interessante a gente quebrar um pouco essa racionalidade e esse pressuposto aí. Tá? Mas por enquanto a gente só está falando de jogadores racionais e é isso que nós precisamos definir aqui no começo. Tá? Então, colocando o seu oponente como um jogador racional, você procura deduzir corretamente a provável resposta dele às suas ações. Tá? Veja só, um ponto que está no nosso livro. A falta de compreensão da posição do oponente é um erro comum. Tem um exemplo da aquisição de empresa que está no capítulo 13 do Pindyck e Rubenfeld. E um jogo que eu chamo de metade da média. Eu costumava sempre aplicar nas aulas presenciais de teoria dos jogos. Tudo bem? Então acontece o seguinte, ó, veja só. Esse jogo consistia em chamar dois alunos para eles escolherem um número de 0 a 100. Escolheram um número inteiro. O jogador que ficar mais perto de metade da média ganha. Os dois jogadores escolhem seus números. O jogador 1 escolhe um número de 0 a 100, x1, e o jogador 2 escolhe x2, outro número inteiro de 0 a 100. A gente vai pegar esses números, fazer a média deles, e dessa média a gente vai tirar metade, tá? Metade da média, ou seja, multiplicar por 1/2. Tudo bem? Então vou pegar dois números aleatórios mesmo aqui, tá? Então digamos que o x1 falou 41 e o x2 falou 72. Tá? Nós temos aí que o resultado é
113, mas eu vou dividir esse 113 por 2 e multiplicar por meio, né? Então vamos fazer aqui 113 dividido por 2, que dá 56,5, e eu vou multiplicar esse 56,5 por meio, 28,25, tá ok? Bom, a ideia é o jogador que ficou mais perto desse número ganha o jogo, tá? No caso aqui é o jogador que falou 41, tudo bem? Porque ficou mais perto. Eu posso fazer rodadas sucessivas desse jogo com os jogadores escolhendo x1 e x2 sucessivamente. Geralmente eu fazia isso em sala de aula com voluntários escolhendo esses números aqui. E o que acontece é que essa metade da média, ao longo de rodadas sucessivas, vai chegando cada vez mais perto de zero. Tudo bem? Então tem a primeira rodada, a segunda rodada, fazia várias rodadas. Em geral fazia umas 5 ou 6 rodadas. E aqui é a média, ou um meio da média. Tá? Vamos colocar esse número que a gente começou aqui, 28,5. Né? A tendência era esse número ir caindo à medida que eu fazia mais rodadas. Tudo bem? Então ele chegava bem perto do zero e nas últimas vezes que eu fiz esse jogo, havia convergido para o zero. Chamado jogo de metade da média. Eu vou apresentar mais detalhes dele mais para frente no nosso curso. Como eu disse antes, em Micro 2 veremos apenas jogos não cooperativos. Tá? Jogos em que os jogadores agem apenas individualmente, sem troca de informações ou sem ações conjuntas. Jogos cooperativos são parte da eletiva de teoria dos jogos aqui no nosso curso de economia da UFOP, tá? Então vamos definir aqui um jogo. Todo jogo precisa de regras, tal como nos jogos que nós jogamos, jogos de tabuleiro, jogos de carta, eles precisam de algumas definições. Na área de teoria dos jogos, tem-se 3 conjuntos para definir um jogo: o número de jogadores, o conjunto de estratégias ou ações para cada jogador, e o conjunto de resultados, chamado de payoffs, para cada combinação de estratégias adotadas entre os jogadores. Tá ok? Então, nos próximos slides, nós veremos umas definições bem formais de jogos, tá? Para dizer esses 3 elementos que eu acabei de falar. Tudo bem? Número de jogadores, representado por N. S, que é o conjunto de estratégias, e esse S vai ter um conjunto de estratégias para cada jogador e pertencente a esse conjunto N de jogadores. E, por fim, um perfil de payoff que é dado como uma utilidade para cada jogador e desse jogo, e um perfil de estratégias que é simplesmente a escolha de cada estratégia por cada jogador presente nesse jogo. Tudo bem? Bom, essas definições formais são úteis para você apurar suas definições mais precisas sobre jogos, tá ok? Eu vou passar elas aqui bem mais rápido, pois o que interessa para a gente é ver como o jogo funciona, tá? Então aqui em Micro 2, esse é o mais importante para a gente. Bom, então eu vou colocar aqui um jogo de 2 jogadores, onde o jogador que eu estou fazendo aqui nas linhas é chamado de jogador I, estou fazendo de azul, e o jogador das colunas, que é o jogador que está aqui em vermelho, é o jogador J. Então, o jogador I tem 3 opções, 3 ações que ele pode escolher no jogo, e o jogador J possui 2 ações. Tá? Então, isso já tem uma descrição, que nós temos 2 jogadores, um perfil de ações 3x2, são 3 ações para o jogador 1 e 2 ações para o jogador J. E para cada uma dessas células aqui, a gente tem a utilidade tanto do jogador I, quanto a utilidade do jogador J, para cada uma das células. Por isso que fica essa combinação AF, BF, CF e AJ, BJ e CJ. Estou fazendo aqui em azul as opções do jogador I e em vermelho as opções do jogador J, AG, BG e CG. Tudo bem?
Bom, você só tem que lembrar que essas ações confluem para fazer uma matriz tal como essa que nós estamos fazendo aqui, tá? E o que são essas utilidades? Essas utilidades colocam valores, tudo bem? Então, após colocar valores aqui, e eu não estou descrevendo esse jogo mais completamente, depois eu vou descrever alguns jogos bem interessantes, né? Mas você precisa saber esse conceito para lembrar depois algumas soluções dos jogos, tá? Algumas definições importantes. Então deixa eu mostrar esse mesmo jogo de maneira separada aqui no slide vazio. Então eu tenho o jogador I. Já sabemos que o jogador I tem 3 ações possíveis, A, B e C, tudo bem? Vou representar uma matriz aqui em preto para funcionar como uma tabela, né? Onde a gente vai pôr os perfis de ações escolhidas. Deixa eu até colocar uns parênteses aqui antes da gente começar a colocar os valores, só para ir rápido no preenchimento dessa matriz, tá? Então você pode escolher fazer a matriz preenchida nessa forma de parênteses, ou tem alguns livros, você pode até ver que no livro do Pint que usa essa forma, no capítulo 12, por exemplo, onde ele divide cada célula numa diagonal, colocando o valor do jogador azul na parte superior esquerda e a parte do jogador em vermelho ele coloca na inferior direita, tá? Só um detalhe aí. Ao longo desses slides todos eu vou escrever dessa forma daqui, tá? Então, lembrando aqui, o jogador J tinha 2 ações para fazer, F e G. Tá bem genérico esse jogo aqui, né? Mas o importante aqui é, depois que eu sei qual o valor da utilidade para cada um desses jogadores, eu posso preencher essa matriz que eu estou fazendo, ou essa tabela que eu estou fazendo, com cada um dos valores para cada um dos jogadores. Então, em azul aqui vai virar 1.3 para o primeiro jogador, 0.9 ainda para o primeiro jogador, mas na segunda linha em primeira coluna, 0.8, 1.0, 1.5 e 1.4. Para o jogador J, eu tenho que fazer aqui os payoffs em vermelho, mas eu vou ficar com 1.6, 0.4 e 1, 0.6, 1.6 e 1.1. Tudo bem? E esse é aquele jogo descrito lá na lâmina 13 do slide da aula 6. Tá? Bom, todo jogo tem a melhor forma de se jogar, não é isso? Então todo jogo tem... Como é que eu jogo isso de maneira correta? Tá? Ou como é que eu ganho esse jogo? Né? Esses jogos aqui também tem essa noção, né? Como é que joga da maneira correta, ou como ganhar o jogo, né? Ou como resolver o jogo. Para resolver o jogo, o jogador I tem que escolher a melhor opção entre as opções A, B e C, entre as ações que ele possui, A, B e C. O jogador J também tem que escolher a sua melhor opção entre as ações F e G. Porém, vocês vão poder reparar aqui que a melhor opção depende do que cada um dos jogadores está fazendo. Então a gente precisa desenvolver alguns conceitos para tentar achar a solução de um jogo aqui na teoria dos jogos. Tá? Bom, os conceitos mais importantes são os seguintes. Tá? A gente precisa entender o que é a melhor resposta, o que é uma estratégia dominante, o que é um equilíbrio de Nash e o que é um Pareto ótimo. Tudo bem? Então a gente vai ver cada uma desses conceitos em bastante detalhe, pois eles são importantes para entender como funciona aqui a teoria dos jogos. Tá legal? Bom, vamos começar pelo melhor resposta. Tá? Melhor resposta é a estratégia que maximiza o payoff de um jogador dado a estratégia do outro jogador. Tá? Aqui tem uma definição formal, mas ela só está dizendo o seguinte: tem que ser o melhor payoff que o jogador consegue obter para todas as opções que ele tem, dado que o outro jogador está fazendo uma determinada resposta S. Tudo bem? Então, para ficar bem claro, vamos ver um exemplo bem simples aqui, tá? Ainda bastante genérico
nesse jogo. Tá? Novamente, tem o jogador I, que eu estou representando aqui de azul, que está nas linhas, e o jogador J, que está nas colunas e tem as suas opções. Tá? Eu gosto de chamar esse jogo aqui também de jogo Joel Santana, tá? Em homenagem ao técnico brasileiro Joel Santana. Né? Up, down, left, right. Tudo bem? Então o jogador I tem a opção up e down, e o jogador J tem a opção left e right. Tudo bem? Então vamos entender o conceito de melhor resposta e vamos analisar aqui para cada jogador separadamente. Tá? Então vamos considerar inicialmente só o jogador I, dado que o jogador J está escolhendo left. Tudo bem? Então eu estou tampando aí a opção right para o jogador. Então eu estou tampando aí a coluna right. Tudo bem? Então, dado que o jogador I está considerando apenas o left, a coluna left, pois o jogador J já escolheu a coluna left, a melhor resposta para ele é escolher up. Tudo bem? Por quê? Porque escolhendo up, ele fica com 4 ao invés de ficar com 2. Tudo bem? Então a melhor resposta, dado que o jogador J está escolhendo left, é escolher up. Tudo bem? Bom, mas essa melhor resposta muda de acordo com o que o outro jogador está fazendo. Veja só, agora eu vou tampar a coluna left e ficar só com a coluna right. Então, dado que o jogador J está escolhendo right, a melhor opção para o jogador I é escolher down, pois down fornece um payoff de 4 ao invés de apenas 2. Então a melhor resposta mudou de acordo com o que J está fazendo. Tudo bem? Se J está escolhendo left, a melhor resposta para o jogador I é escolher up. E se o jogador J está escolhendo right, a melhor resposta para o jogador I é escolher down. Tá ok? Bom, esse jogo é bem interessante também porque eu posso fazer no sentido inverso, tudo bem? Então deixa eu apagar essa parte aqui do jogador I, tá? Fazer a análise para o jogador J. Então, para fazer a análise do jogador J, eu tenho que considerar as opções dele, caso o jogador I já esteja escolhendo uma determinada linha, uma determinada ação, tudo bem? Então repare que eu vou tampar a linha down e vou deixar apenas a linha up visível. E agora é a vez do jogador J escolher, dado que o jogador I já está escolhendo up. Então, entre ficar com 0 e ficar com 1, o jogador J vai preferir responder right, pois right é a melhor resposta, dado que o jogador I está escolhendo up. Tudo bem? Então, repara aqui, né? Por conta do payoff, o payoff do jogador J para o perfil de estratégia up, right, é maior do que o perfil ou a utilidade desse mesmo jogador J para o perfil up, left. Tá ok? Isso aqui é uma definição um pouquinho mais formal do que a gente está vendo ali. Mas então, daquela maneira esquemática que a gente viu antes, se o jogador I está escolhendo up, é melhor para o jogador J escolher right. Tudo bem? Bom, agora eu vou tapar a coluna up. Tudo bem? Então nós estamos considerando que o jogador I já está jogando down. Tá ok? Dado que o jogador I já está jogando down, o jogador J tem que considerar novamente left ou right. Bom, mas left dá um payoff maior do que o right nesse caso. Então, se o jogador I está jogando down, a melhor resposta para o jogador J se torna left. Ok? Então, repare que a melhor resposta de cada um do jogador muda de acordo com o que o outro jogador escolhe. Tá? Ou de outra maneira aqui, ó, tá nesse último ponto. Nota-se que a melhor resposta de I
muda de acordo com o que J escolhe. O mesmo acontece se a gente inverte I por J. A melhor resposta de J muda de acordo com o que I escolhe. Tá? Então a melhor resposta está sempre se movendo aí nesse caso, quando o outro jogador está escolhendo uma determinada ação. Tudo bem? Bom, então vamos ver o jogo mais famoso de teoria dos jogos. Esse jogo é chamado de Dilema dos Prisioneiros. Tá legal? A gente até falou um pouquinho de Dilema dos Prisioneiros, se vocês lembrarem da aula de oligopólio, quando eu falei do modelo de cartel e do incentivo à burla que cada empresa tem dentro de uma coalizão de cartel, ou dentro daquele tentativa de dividir os lucros do cartel. A versão do Dilema dos Prisioneiros que eu uso aqui nessa aula é uma versão que está no documentário sobre teoria dos jogos chamado The Trap. Tudo bem? Esse documentário é bem interessante, é difícil de achar. Se eu encontrar uma versão livre dele, eu posso deixar o link no Moodle. Ok? Ele remonta à história de criação da teoria dos jogos, que está muito relacionado com a Guerra Fria. Tá? Bom, mas eu vou usar essa descrição porque ela é uma descrição interessante e depois eu vou passar para a descrição tradicional do Dilema dos Prisioneiros. Então essa descrição do Dilema dos Prisioneiros no documentário se dá da seguinte maneira. Ele coloca você como um personagem desse Dilema dos Prisioneiros. Tá? Então imagine que você roubou o diamante mais valioso do mundo. Você ficaria feliz em vendê-lo a um perigoso gangster que pode receptá-lo. Esse gangster propôs te encontrar para fazer a troca do diamante por dinheiro. Mas você acha que ele poderá te matar se vocês encontrarem pessoalmente. Então, ao invés disso, você oferece a ele levar o diamante para um lugar remoto e escondê-lo. Ao mesmo tempo, esse gangster deverá ir para outro lugar remoto e esconder o dinheiro. Então você ligará para ele e cada um contará ao outro o lugar do esconderijo. O ponto aqui é, será que você pode confiar no gangster? E será que ele pode confiar em você? Por exemplo, na hora de você contar a ele onde você deixou o diamante, você pode dizer um lugar falso, falar uma mentira ou falar a verdade. Tudo bem? A mesma coisa o gangster. Na hora de dizer sobre dinheiro para você, ele pode falar um lugar falso ou falar a verdade. Tudo bem? Nesse caso, tipicamente em teoria dos jogos, nós chamamos essas duas ações de cooperar ou trair. Tudo bem? Então, aqui nas linhas está o ladrão de diamantes, onde cooperar é falar a verdade. Trair é mentir, e no caso essa mentira é falar qualquer lugar onde o diamante não esteja, na verdade. E quando você mente, você mesmo pode pegar o diamante depois e o dinheiro, caso o gangster venha a cooperar. Tudo bem? Então o gangster está nas linhas, e eu vou fazer ele aqui de vermelho, e ele também pode cooperar, que no caso é falar a verdade, e no caso da verdade é contar onde de fato ele escondeu o dinheiro para pagar pelo diamante, ou mentir, que é falar num lugar falso e não lhe entregar o dinheiro. Tudo bem? Bom, a questão é a seguinte, se vocês cooperam um com o outro e ambos falam a verdade, ambos ganham o dinheiro correspondente. O gangster fica com o diamante, que vale 4 milhões, e você fica com o dinheiro por esse diamante que vale 4 milhões. Tudo bem? Bom, mas se você fala a verdade e o gangster não coloca o dinheiro, então o gangster te trai, você perde o dinheiro e o diamante, então você fica com menos 8, e o gangster fica com o dinheiro e o diamante, então ele fica com 8. Tudo bem? Bom, mas você pode trair o gangster, tá? Então você pode falar, mentir sobre onde escondeu o diamante, e aí nesse caso, se ele estiver cooperando, você fica com o diamante e o dinheiro, então o payoff será de 8. Mas se você trair
e ele te trair também, você não terá o dinheiro e nem ele o diamante, vocês não realizam a troca e ficam com payoff de 0 e 0 aqui para simplificar esse jogo. Tudo bem? Só colocar Gangster mais centralizado aqui para ficar melhor. Bom, mas é importante destacar também que esse jogo não tem o depois, tá? Se você traiu o Gangster, ele não vai te procurar de novo para tentar achar o seu dinheiro de volta, tá? Não é que nem o filme Pulp Fiction, em que o personagem de Bruce Willis, Butch, engana um poderoso gangster, pegando o dinheiro e não colaborando com o resultado da luta. Nesse caso aqui, nós podemos analisar a melhor resposta, tudo bem? Já aprendemos como é que fazemos a análise da melhor resposta. Então, suponha que o gangster esteja falando a verdade e contando a você onde ele deixou o dinheiro, tudo bem? Então, nessa opção, você pode cooperar ou trair. Se você cooperar, você fica com 4 bilhões. Mas se você trair, você fica com 8 bilhões. Afinal, você ficou com dinheiro e com diamante. Então, sua melhor resposta é trair nesse caso e ficar com aquele payoff dali. Bom, mas se o gangster não está te contando a verdade, se ele está mentindo sobre o lugar onde ele deixou o dinheiro, se você cooperar com ele, você vai perder o diamante e o dinheiro, então vai ficar com menos 8. Mas se você pelo menos falar a mentira também, pelo menos você guardou o diamante e ainda não o vendeu e fica com o payoff de 0. Então a sua melhor resposta para esse caso é também trair o gangster. Bom, o gangster pode pensar a mesma coisa sobre você. Então, se você está cooperando e falando a verdade onde deixou o diamante, ele pode te trair e ficar com dinheiro e com diamante, ficando assim com payoff de 8 na ação de trair. Tudo bem? E se você estiver traindo o gangster, o melhor que ele pode fazer nessa situação é realmente mentir sobre onde ele deixou o dinheiro, pois afinal ele não vai perder o dinheiro e o diamante. Então, ele também não colabora, ele trai, e essa é a melhor resposta para o gangster também. Repare que nesse jogo a melhor resposta não muda de acordo com o que o seu oponente faz. A gente tem um nome para esse conceito, eu vou passar esse nome daqui a alguns slides, tudo bem? Antes disso, só vou mostrar aqui a versão clássica do Dilema dos Prisioneiros, que é a que está no nosso livro, Pindick e Rummelfeld, na página 492, na edição que eu tenho, que é a 8ª edição. E lá vocês podem ler a versão clássica, que são sobre 2 prisioneiros suspeitos que foram pegos em um crime, mas sem evidência suficiente para a polícia condená-los. Então, para condenar os 2, a polícia precisa que eles delatem um ao outro. Então, eles são postos em celas separadas, sem comunicação um com o outro. E, dependendo do que eles fizerem em relação a cooperar ou trair os colegas, eles podem pegar mais anos de prisão ou menos anos de prisão. E por isso os payoffs são tipicamente negativos nesse jogo daí, tá ok? Mas a análise continua a mesma e é igualzinho o jogo que nós vimos anteriormente, tá? Trair vai ser a melhor opção, independente do que o jogador das linhas fizer. E para o jogador das linhas, trair vai ser a melhor opção, independente do que o jogador das colunas fizer. Tudo bem? Então, o Dilema dos Prisioneiros é um exemplo interessante, pois o jogo possui solução para jogadores perfeitamente racionais. Então, ele é um jogo com solução. A gente vai ver alguns jogos que não tem solução, ou seja, não tem equilíbrio, na maneira de dizer aqui de teoria dos jogos. Tudo bem? E aqui eu estou simplesmente explicando essa dinâmica que eu fiz para vocês no jogo do Gangster e do Diamante, tá? E o nome daquela melhor resposta que nunca muda é chamado de estratégia dominante, tá? Se você tem uma melhor resposta que não muda de acordo com o que o seu adversário ou o outro jogador está fazendo, ela é chamada de estratégia dominante.
Em contrapartida, todas as outras estratégias que não são uma estratégia dominante são chamadas de estratégia dominada. Então, o interessante aí do dilema dos prisioneiros é que trair é uma estratégia dominante e cooperar é uma estratégia dominada. Tá ok? Então, guardem isso. Esse conceito de estratégia dominante é muito importante. Tá ok? A sua melhor resposta não muda de acordo com o que o adversário está fazendo. Tá? Todo jogo com estratégia dominante para todos os seus jogadores possui um equilíbrio de Nash e esse equilíbrio de Nash é único. Tudo bem? Então vamos definir equilíbrio de Nash agora. Equilíbrio de Nash é uma combinação de estratégias em que cada jogador faz o melhor que pode em função das estratégias dos demais jogadores. Tá? Então, é quando todos os jogadores estão adotando a sua melhor resposta, dada a melhor resposta do seu oponente. Tá? Então, tá a definição aqui formal para quem gosta da matemática de teoria dos jogos, vocês podem conferir em mais detalhes aqui e a gente pode conversar sobre isso nos fóruns. Mas em outras palavras, o equilíbrio de Nash ocorre quando todos os jogadores estão jogando a sua melhor resposta. E um caso muito particular de melhor resposta é a chamada estratégia dominante, que é uma melhor resposta que não muda com nada do que o outro jogador está fazendo. Tudo bem? Nós vimos um jogo anteriormente, o jogo Joel Santana, em que a melhor resposta de cada jogador mudava de acordo com o que o outro jogador estava fazendo. Tudo bem? Então esse jogo não possuía estratégia dominante, pois afinal a melhor resposta mudava. O dilema dos prisioneiros, ele possui estratégia dominante, pois a melhor resposta de cada um dos jogadores não muda dado o que o outro jogador está fazendo. Tudo bem? Então, guardem esse conceito, a gente vai voltar a esse conceito em outros exemplos de jogos. Tá? Bom, existem vários exemplos de equilíbrio de Nash. Tudo bem? Podemos encontrar o equilíbrio de Nash por eliminação iterativa das estratégias dominantes. Pode-se também encontrar o equilíbrio de Nash verificando cada célula de uma tabela de jogo na forma normal. E aí, para cada célula, você vai verificar se existe uma intenção a desviar. A gente vai operar alguns equilíbrios de Nash nas aulas mais para frente e vocês vão entender bem o que nós estamos dizendo aqui. Tá? Outros exemplos de jogos famosos são os jogos chamados Batalha dos Sexos, Duopólio de Cournot, tal como nós vimos nas aulas de Duopólio, Duopólio de Bertrand, tal como também nós vimos nas aulas de Duopólio, a Tragédia do Bem do Uso Comum, ou chamada Tragédia dos Comuns, definida no curso de Economia do Setor Público, e um jogo muito interessante chamado de Caça ao Cervo. Tudo bem? Que é quase um dilema dos prisioneiros, mas com uma alteração interessante em um determinado payoff, transformando-o em outro jogo. Ok? Então a gente vai ver esse Caça ao Cervo mais para frente, vamos ver a Batalha dos Sexos, e vocês podem rever esses jogos de Duopólio na perspectiva de teoria dos jogos. É bem interessante rever aquelas aulas depois disso. A Tragédia dos Comuns, eu vou gravar uma pequena aula sobre isso, mostrando um pequeno joguinho sobre Tragédia dos Comuns. É um exemplo interessante para o equilíbrio de Nash. Será a aula 6.2, bem rapidinho, sobre esse tópico. Tá? Vejo vocês nessa aula sobre tragédia do bem de uso comum ou tragédia dos comuns. Até lá!